Deixa eu colocar o Marcelo Pirillo Teixeira falando ao De Olho no Peixe, porque até para que a gente possa debater qual será o futuro do treinador do Santos Futebol Clube. O Marcelo Teixeira teria dado um ultimato ao Pedro Caixinha? Vamos ouvir a fala do presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira, ontem ao De Olho no Peixe, na derrota do Peixe por 2-1 contra o Vasco da Gama. Vamos ouvir Marcelo Pirillo Teixeira. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? São coisas assim impressionantes para um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. E também, ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar. O Campeonato Brasileiro é isso, nós temos que ter um nível de competitividade muito alto, nós temos que ter a consciência, né? Tomara que nós estejamos hoje fazendo essa reflexão, né? E o jogo do Bahia para a gente alcançar os 3 pontos. Tá aí, Elias Cabrini Russo. Visualmente, um presidente Marcelo Teixeira incomodado, né? Eu dizia no programa Redação Varanda, será que o Marcelo Teixeira jogou para a torcida? Elias, aparentemente não. Aparentemente não. Queria te ouvir a sua opinião sobre a fala do presidente Marcelo Teixeira, que falou sobre a bola aérea, que falou sobre a qualidade do Santos comparado ao Vasco da Gama, que o Santos ontem tinha obrigação de voltar com os 3 pontos do Rio de Janeiro. Queria te ouvir sobre a fala do presidente Marcelo Teixeira, que se mostrou bastante incomodado com o resultado de ontem, Elias. Marcão, tem 2 coisas aí, né? A gente vê, por mais que eu tenha algumas críticas ao Marcelo Teixeira, dá para ver que ele, diferente do Andrés Rueda, é um cara que entende de futebol, né? Ele tá vendo o que está acontecendo dentro de campo. Agora, por outro lado, você vinha falar isso nos microfones, ele acabou, antes de começar o campeonato aí, reuniu todos os jogadores, não disse ali o que ele falou para os jogadores, mas o mínimo que eu acho que ele deve ter dito, olha, a gente precisa brigar por título, brigar lá em cima, porque o elenco é forte, a folha salarial é uma das maiores do Brasil, mas realmente tem que fazer essa cobrança lá dentro, Marcão, tem que ir lá e falar, pô, Caixinha, por que 4 dias de folga, cara? Não é possível. O time acabou de ser eliminado de um campeonato paulista de forma vexatória contra o Corinthians, sem jogar nada, e tinha que voltar e treinar. Se você dá 1 dia, 2 de folgas, até dá para aceitar. Mas o presidente não se intrometeu nisso, não foi lá para dizer, não, vocês têm que voltar a treinar, não pode dar uma folga tão grande assim, porque o Campeonato Brasileiro vai começar daqui 2 semanas e o Santos e o time tem que estar pronto. Não adianta você vir aqui fazer um jogo amistoso contra o Curitiba e depois treinar 2 ou 3 dias e o resto do tempo tá de folga. Poderia ter marcado um outro jogo amistoso, fazer esse time se entrosar melhor e começar esse campeonato realmente mostrando que o elenco é forte, que tem capacidade. Mas ele se omitiu, poderia ele ter feito isso. Quantas vezes a gente até brincou aqui, que você olha no CT Rei Pelé, você só encontra o Neymar pai, o Altamiro, do CEO do projeto do Neymar lá, e o presidente não aparece. Então vi no microfone, foi no fim de semana para o Rio de Janeiro, assistir o jogo do Flamengo lá, que a gente viu fotos dele com o Marcelinho lá nas arquibancadas do Maracanã, mas, pô, tem que cobrar durante a semana, não adianta chegar agora, ver a estreia do time melancólica como foi, né? Um time sem vontade nenhuma, um time que fez um gol, porque o Vasco entregou muito também, o time do Vasco, como você disse, é muito limitado, Marcão. E se o Santos tivesse se aproveitado disso, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, feito 2 ou 3 jogos, porque o Vasco cansou de entregar a bola para o Santos no meio de campo ali, e o Santos não se aproveitou. Pelo contrário, fez o gol, foi todo para trás. Então, agora o presidente falar, tudo bem, mas poderia ter dito isso já há muito tempo, vim cobrando há mais tempo, porque a gente está vendo que o time tem trabalhado muito pouco, e a gente vê esses resultados dentro de campo, no próprio Campeonato Paulista na semifinal, antes também, a gente vê um time que joga ali 20 minutos com uma intensidade, depois começa a cair, até chegar no começo do segundo tempo, já está praticamente todo mundo com a língua para fora.
Então não pode, você tem que, como presidente, você tem que estar lá dentro cobrando esses caras no dia a dia. Não é só vir no microfone e falar. Eu acho que o recado foi dado para o torcedor também, para aparecer um pouco para o torcedor, e acredito também que para o elenco, que precisa desse puxão de orelha, mas não via imprensa. Tem que ser trabalhado no dia a dia, no CT Rei Pelé, na Vila Belmiro. Essa cobrança tem que ser feita pelo presidente lá dentro, né? Agora, ficar só jogando, agora ele pode arrumar um clima ruim também, por ter falado isso publicamente, mas quero ver se ele vai ter coragem de ir no CT Rei Pelé hoje ou amanhã, quando esses caras se reapresentarem e cobrar eles de fato. Tá aí o Elias Cabrini Russo aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros. Ó, o Thiago Silva tá falando, vocês vão brigar pra não cair. Provavelmente não é santista, né, Elias? Mas a gente respeita a sua opinião. É o Thiago Silva aqui no Varanda Futebol Debate. É uma pena, né? Que o Santos comece o Campeonato Brasileiro de novo falando em rebaixamento. Agora, se nós olharmos 21, a gente começa o Campeonato Brasileiro imaginando que o Santos pudesse brigar um pouco mais acima. 22 também. 23 também caímos. Então não sei quem tem razão, né? Eu não sei quem tem razão. Se é o torcedor que está pessimista achando que o Santos pode ser rebaixado, ou se é o torcedor que está otimista. Eu confesso que estou otimista. Acho que o Santos, com um trabalho mais bem feito, com um trabalho melhor, o Santos pode brigar na parte de cima da tabela. Agora, a partir do momento que você vê o Santos jogando como jogou contra o Corinthians, jogando como jogou no dia de ontem, é difícil, né? A gente ficar com esse discurso de otimismo o tempo todo. Eu ainda acredito que o Santos tem um time bom, pode brigar por uma situação melhor, né? Agora, até quando que esse discurso vai se sustentar? Esse é o ponto. O Thiago Jordão, você sentiu que o presidente Marcelo Teixeira deixou claro ali que se o Santos não vencer o Bahia, ou pelo menos não conseguir um desempenho bom contra o Bahia, a situação do Caixinha pode ficar complicada? O Marcelo, por característica e por histórico, tem ali o perfil de manter os treinadores esticando a corda até o final. Essa declaração dá a entender que o Marcelo Pirillo Teixeira pode demitir o Carille em caso de resultado negativo contra o Bahia? O Carille não, o Pedro Caixinha, perdão, Thiago. Foi exatamente a interpretação que eu fiz das palavras que ele usou, né? Ele citou que o elenco que o Santos tem hoje era para ter saído do Rio de Janeiro com uns 3 pontos, o que eu concordo perfeitamente com ele. Acho que o Pedro Caixinha pode não ser demitido em caso de uma não vitória contra o Bahia, mas que a pressão vai aumentar para cima do treinador, sem dúvidas, né? A pressão eu acho que já está alta, né? O que eu acho, eu gostei das palavras do Marcelo Teixeira, acho que ele disse principalmente tudo que a gente queria ouvir, né? Ele fez a análise, ele falou como um torcedor, gostei da forma que ele falou, mas aí agora eu quero ver dele uma atitude, eu quero que ele esteja presente no CT Rei Pelé. Ele, querendo ou não, ele é um representante nosso ali, né? Do torcedor santista, ele é um santista que está no cargo de máximo do Santos Futebol Clube, ele tem que cobrar esse elenco e também o treinador por mais. O time do Santos faz, na verdade, no papel, tem por obrigação fazer mais, né? O Pedro Caixinha aí já estamos no seu 3º mês de trabalho e a gente vê os mesmos problemas desde quando o Santos enfrentou o Mirassol pela primeira rodada. São problemas físicos da equipe morrer no segundo tempo, né? São situações do time começar, a única opção de ataque ser tocar no Sherman, o Sherman cruzar na área e ele acabar errando. E também questão de bola aérea, né? Ele fez uma análise na sua primeira coletiva. Os defensores do futebol brasileiro falham muito em marcar olhando a bola. Beleza, o time dele faz isso também. Por que ele não corrige isso? Então, acho que o trabalho do Pedro Caixinha é muito ruim. Ele tem que ser cobrado com base no investimento e com base nas peças que ele tem. Acho que o Marcelo Teixeira foi cirúrgico em dizer também que os jogadores precisam fazer uma reflexão do que está sendo feito por parte deles. Eles têm que refletir sobre as atitudes dentro e também fora de campo, Marcão.